Olá, amigos, boa noite. Louvado seja Deus, é muito bom estar mais uma vez com você. Tenham paciência comigo, hein? Louvado seja Deus. É importantíssimo a gente falar do amor de Deus, da atuação do Espírito Santo nesses últimos dias. E eu queria compartilhar com você esta noite 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Do 12 ao 19, melhor dizendo. E diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, eu coloco de uma forma especial a vida dessas pessoas que agora estão sintonizadas nesta reflexão. Derrama bênçãos sem medidas sobre sua casa, sobre toda a parentela, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vemos aqui que há uma dificuldade, talvez, de aceitação e entender que o sofrer por Cristo é um privilégio. Foi isso que a carta de Pedro, nesses versículos, expressaram. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Então nós não devemos provocar o sofrimento. Não há necessidade de provocação, com relação ao sofrimento. Quantos sofrem por causa de escolhas erradas? Eu falei isso não tem muito tempo. Muitas das vezes a gente escolhe a pessoa errada. Vamos falar logo assim, né? E sofremos, arrastamos um relacionamento durante anos. Por quê? Porque escolhemos errado. Nós escolhemos, às vezes, beber, fumar, se drogar, escolhas que nos trazem sofrimento, escolhas erradas. Então você percebe quantos sofrem por desobediência ao pai, à mãe, a Deus. Olha que coisa. Muitas das vezes sofremos por isso, por causa da desobediência. E nós precisamos ter esse cuidado. Quantos sofrem por um jugo
desigual. Você lembra que eu falei, né, de Sansão? Poxa, um homem com a missão de Deus e, no entanto, se casou com um jugo desigual e pagou as consequências, pagou o preço. Quantos sofrem por serem infiéis a Deus? A fidelidade a Deus é inegociável. Amém? Porque Deus é fiel com você. Se Ele é fiel com você, você precisa ser fiel com Ele. É até uma retribuição, né? O versículo 13 e 14 diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quando você é lançado numa cova de leões, o Senhor estará lá com você. Os leões tiveram que dormir sem comer, porque Daniel não teve medo dos leões, porque ele não estava ali sozinho. De repente você está vivendo neste momento numa cova de leões, figurativamente falando. Mas acredite, Deus está aí com você, nessa sua luta, nesse seu sofrimento, nessa coisa ruim que você tem sentido ultimamente. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. No Salmo 34, versículo 7. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quando você é lançado numa fornalha, e você lembra disso, você será protegido por um outro alguém, que é o Senhor. Você percebe que nas situações de adversidades, os homens de Deus sempre tiveram a garantia de não estarem sozinhos, de Deus estarem com eles, de Deus estar com eles ali, naquela dificuldade, naquele momento mais difícil, naquela dor, naquele sofrimento, naquela angústia. Quando você se encontrar numa caverna, pedindo para si a morte, o Senhor mandará corvos para te alimentar. Aleluia! Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes. Você então vê que Paulo relata também a sua vida, que foi marcada por muitas perseguições. Eu não sei como que está a sua vida, mas eu apresento aqui o grande amigo apóstolo Paulo, que teve uma vida marcada por muitas perseguições. Ele diz que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Durante o seu sofrimento, porém, Paulo nunca esteve sozinho.
o tempo todo foi ajudado pela graça divina. Então olha só que coisa interessante que eu trouxe para você esta noite. A certeza de que em todos os momentos da sua vida, Deus está com você. Aleluia! Acredite nisso. Então, simplesmente, você olha para a Bíblia lhe promete coisas, proteção, livramento. E quando ela diz que você deve se alegrar, na medida em que você seja participante do sofrimento de Jesus Cristo. É um privilégio sofrer pelo amor, pelo Evangelho de Jesus. Eu não estou falando aqui de homens, não. Eu estou falando de sofrer pelo teu Salvador. Se for necessário, agradeça a Deus. Paulo dizia, a minha graça te basta. Olha só que coisa maravilhosa. É o reconhecimento que nós temos. Porque se pelo nome de Cristo você for injuriado, e como nós somos, às vezes somos discriminados até no setor de trabalho. Porque as pessoas veem na sua testa que você é uma pessoa de Deus, que você é uma pessoa cristã, que você tem um comportamento cristão diante de todos. E isso às vezes causa inveja para os nossos colegas de trabalho. Então, é bom que soframos, mas não provocando sofrimento. Quantas pessoas já morreram com uma doença provocada por coisas consumidas, vícios? É um sofrimento, então, que foi, infelizmente, provocado. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, não. A perseguição é bíblica. E eu acredito que a cada dia que passa isso aumenta, amplia. E nós precisamos estar preparados e não nos envergonhar. Tem pessoas que às vezes escondem a sua identidade cristã, porque ficam com medo de se identificar como cristão. Olha que coisa interessante. A ocasião de começar, diz esse texto, o juízo pela casa de Deus é chegada. Olha só. Nós estamos enfrentando uma pandemia e já completou 90 dias, 3 meses. Gente, que situação, que saudade de você, que vontade de poder te abraçar, de poder te dar um beijo, apertar a sua mão, te dar um abraço. E nós fomos tolhidos de tudo isso. Mas olha, tudo isso vai acabar. Acredite, vai acabar. Deus está trabalhando em silêncio e vai neutralizar o poder desse vírus na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida dos seus amigos, na vida da sua igreja. Aleluia! Em breve nós voltaremos com muito mais força. E se você crê, diga amém. Concorde aí comigo. Deus é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou sozinho.
Você se assustou? Não. Com certeza não se assustou. Porque você não está sozinho. Não está só eu e você aqui. Você sente a presença do seu Deus, como eu sinto a presença desse mesmo Deus. É esse Deus que nos consola. É esse Deus que nos conforta. É esse Deus que nos faz levantar amanhã pela manhã, recomeçar a nossa atividade. Aleluia! Então você vê a carta de Pedro, né? E você precisa entender que diante de tudo isso que nós estamos passando, nós não estamos sozinhos. Nós estamos bem acompanhados. Porque a ocasião, como eu estava falando, de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pensa nisso. Essa pessoa que você tanto ama, essa pessoa que você trouxe ao mundo, e essa pessoa, lamentavelmente, não obedece ao Evangelho. Mas olha, não desiste dela não. Eu falei há pouco tempo aí, uma reflexão anterior, não desista do seu filho. Talvez ele tenha tomado um rumo diferente na vida, mas olha, você também passou por isso. E o Senhor te salvou. Ele vai salvar o teu filho também. Que bênção, né? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela tem nos advertido constantemente. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Os sinais estão aí. E olha que bênção. Que bênção porque você está salvo. E eu sempre gosto de esclarecer isso. E tem pessoas que não entendem o que é isso. Afinal de contas, que negócio é esse de estar salvo? De salvação. Salvo de quê? Olha só, Jesus não veio implantar no planeta Terra nenhuma religião. Religião nasceu, uma coisa do homem. Ele veio implantar o amor, a salvação, a vida eterna. É isso que ele veio trazer para nós. Então você que tem a sua religião, eu respeito a sua religião, mas o único que pode te dar a vida eterna é o Senhor Jesus. Não tem outro Salvador. Está me entendendo? Então não estamos falando aqui de religião. Estamos falando de um Deus que foi gerado num ventre de mulher. Esse Deus que se esvaziou da sua glória, deixou de ser Deus, para sentir o que nós sentimos. E para morrer pelos seus e pelos meus pecados. Olha só, aproveita essa pandemia. Abra o seu coração para Jesus. Eu sei que você bebe, que você fuma. Isso são detalhes. Isso é bobagem. Isso não impede você de encontrar Jesus. Você encontrando Jesus, o que não agradar a Ele, Ele mesmo vai ajudar você a se livrar. Eu fumei durante 18 anos na minha vida. Olha, eu me converti com 30.
Fumei dos 12 aos 30. Uma criança quando comecei. Interessante, não conseguia deixar de fumar de jeito nenhum. E aí encontrei Jesus. Você acredita que Jesus me deu uma força tão grande para deixar de fumar? E eu não demorei uma semana, um mês, um ano. Eu deixei em um dia. Em um dia. Porque ele me fez convencer-me de que aquilo não era bom para mim. E eu, convencido, resolvi então lutar contra aquilo. Então, olha só, venha do jeito que você estiver. Aceite Jesus do jeito que você está. Abra seu coração para Ele. Não fique impressionado com tudo isso. Porque a carta diz, por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Fica aí essa palavra. Coloque ela no seu coração. Sofrer pelo nome de Cristo é um privilégio. Dói, dói. Não é fácil não. Mas é um privilégio. Porque esse seu sofrimento vai ter um retorno. Acredite nisso. Então, não provoque o sofrimento. Até porque, né? Cá para nós, ele chega de repente. A gente nem espera e pum, ele chega. Então vamos ficar por aqui. Olha, que você tenha uma noite maravilhosa, de paz, de descanso, e que durante toda esta noite você seja renovado, para a glória do nome do Senhor. E ao despertar amanhã pela manhã, desperte com muita alegria, com muito amor, com muita vontade de prosseguir, de vencer. Então ficamos por aqui. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Grande abraço.